alunos! Olá, alunas! Vamos para a nossa aula de matemática. Hoje vamos reforçar um pouco a classe e ordem dos números. Sim, porque já estudamos a primeira classe, primeira, segunda e terceira ordem. Hoje vamos estudar a segunda classe, primeira e segunda ordem, certo? Que vamos então para a quarta e quinta ordem da segunda classe, certo? Então, vamos também fazer a leitura e a escrita dessas classes e dessas ordens, tá? Desses números. Vamos então para a classe e ordem dos números. Mas antes, vamos entender um pouco o que é classe e o que é ordem. Já expliquei outra aula para vocês, mas vou explicar melhor para que vocês relembrem, né, o que é classe e o que é ordem. Então, classe é o conjunto dos números, tá? É o conjunto dessa ordem, da ordem dos números. O conjunto da ordem dos números é a classe. E a ordem dos números? O que seria a ordem dos números? A ordem dos números é a posição que esses números ocupam. Lembra das casinhas que a professora falou em outras aulas? A casinha da unidade, a casinha da dezena, a casinha da centena. Lembra que cada um ocupa o seu lugar, tá? Então, é a posição que cada um ocupa, certo? Essa é a ordem. Então, dá para vocês diferenciar a classe da ordem. A classe é o conjunto dos números, é o conjunto dessa ordem, certo? Então, aqui vocês já estudaram, né, comigo, né, unidade de dezena e centena. Então, nós temos aqui, só para relembrar, tá? Temos aqui 4 unidades, 4 unidades, 3 dezenas e 2 centenas, certo? Então, aqui nós temos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, aqui nós temos primeira classe, certo? Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, formou então a primeira classe. Formou então a primeira classe, certo? E aqui, então, eu colocando, a professora coloca o número aqui, o número 1. Então, a gente começa, então, a segunda classe. A segunda classe, então, começa daqui, da unidade de milhar. A unidade de milhar, então, começa da quarta ordem. Aqui começa a quarta ordem, que vocês não viram ainda com a professora, certo? A quarta ordem. Vocês viram até a terceira ordem, que foi o quê? Unidade, dezena, centena. E aqui, então, nós temos unidade de milhar. Nós temos unidade de milhar representada pela letrinha U, certo? E um M minúsculo. Por que um M minúsculo? Porque mais pra frente vocês vão ver também o M maiúsculo e mais pra frente também a professora vai explicar essa diferença, tá? Então, a unidade de milhar, vocês estão vendo aqui, representado pelo U e um M minúsculo. Nós temos aqui o numeral 1, que representa, então, um número. Que número está representando? 1000. 1000 é a unidade de milhar, certo? É o número 1000. Então, que números formamos aqui? Nós já tínhamos aqui 234, que era o quê? 4 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. Então, como a professora colocou aqui, a quarta unidade, que é uma unidade de milhar, que é o quê? 1000. Então, ficou agora 1234, tá? Então, nós formamos o número 1234 e entramos também na segunda classe, certo? Então, e aqui eu coloquei mais um número, coloquei o numeral 6 na casinha da dezena de milhar, certo? Então, na segunda classe, nós temos agora uma unidade de milhar e nós temos uma dezena de milhar. Nós tínhamos o número 1234
Então, como agora nós temos um número na dezena de milhar, então é o numeral 6, então nós ficamos com 61.234. Então, cada um está ocupando uma ordem. E que ordem agora esse numeral 6 está ocupando? Vamos lá. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Então, esse numeral 6 está ocupando, então, a quinta ordem. Ok, meus amores? Lembra do ábaco? Esse ábaco, a gente costuma sempre jogar com as unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar. Então, nós temos aqui unidade. Quantas unidades nós temos aqui? Nós temos 2 unidades, 3 dezenas, 4 centenas e 3 unidades de milhar. Então, nós temos primeira classe, segunda classe. Começa, então, na quarta unidade, como a professora explicou. Então, 3.000 são 3 unidades de milhar, 3.000 mais 400, que são o quê? 4 centenas, mais 30, que são o quê? 3 dezenas, mais 2 unidades, formou, então, 3.432. E aqui nós temos também o material dourado, que são esses cubos, tá? Esse cubo aqui, ele representa uma unidade, um cubo, uma unidade. Aqui nós temos 10 cubos, uma dezena. Aqui nós temos 100 cubos, uma centena. E aqui nós temos então 1.000 cubos. Nós temos 10 placas de 100 cubos, que formam então uma unidade de milhar. Vamos então para nossas atividades. Temos aí uma demonstração das classes e das ordens. Temos aí a primeira e a segunda classe, né? Temos a primeira, que é a primeira ordem, que é a unidade. Segunda ordem, terceira ordem, unidade, dezena e centena. E depois já entramos na segunda classe, que é a unidade de milhar, que é o que? A quarta ordem. Então, nós temos o numeral aí, 7.345. Esse 7.345, nós temos, então, 5 unidades, 4 dezenas, 3 centenas e 7 unidades de milhar. Essa atividade, vocês vão observar esse material dourado e vamos fazer a decomposição, certo? A professora já fez a decomposição dessas ordens, tá? Nós temos aí unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, tá bom? Então, vamos fazer então o cálculo. A professora já fez a decomposição, vocês vão calcular 10.000 mais 3.000 mais 500 mais 50 mais 9. Que algarismo vocês vão encontrar na soma dessas ordens, certo? Nós temos aí duas classes. Nós temos duas classes. Nós temos a primeira, que é dezena, centena e unidade, e nós temos a segunda, que é a unidade de milhar e a dezena de milhar. Nós temos aí os ábacos, tá? Vocês vão preencher os espaços compondo os números representados por eles. A professora já fez a letra A. Nós temos aí 2 unidades, 3 dezenas, 4 centenas e 3 unidades de milhar. Então, o numeral que está sendo representado é o 3.432. Então, vocês vão contar aí e vão responder a letra B, a letra C, tá certo?
Temos aqui uma tabela das ordens, você já conhece, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Temos aí também duas classes, né? Primeira e segunda classe. Vamos fazer então a leitura também desses algarismos, tá? Temos aí 13.682. Vamos decompor esse número? Vamos lá. Nós temos então duas unidades, 8 dezenas, 6 centenas, 3 unidade de milhar e uma dezena de milhar. Como fazemos essa leitura? 13.682 unidades. Então, vocês vão escrever no caderno de vocês a escrita, certo? Por extenso, como está aí. Vão escrever o numeral, vão decompor e vai escrever por extenso, tá certo? A professora vai ler também abaixo e vocês vão fazer todos, tá? 34.071. Uma unidade, 7 dezenas, 0 centena, 4 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar. Como fazemos a leitura? 34.071 unidades. E abaixo nós temos 52.325. 5 unidades, 2 dezenas, 3 centenas, 2 unidades de milhar e 5 dezenas de milhar. 52.325 unidades. Então, escrevam no caderno, ok, meus amores? E aqui eu deixo esse desafio para vocês, tá certo? Se vocês sentirem dificuldade, vocês pedem lá ajuda ao professor, pedem ajuda à família, tá certo? Vocês vão fazer a composição de um número que contém o algarismo 3 na dezena de milhar, 5 na unidade de milhar, 0 na centena, 9 na dezena e 2 na unidade. O que é fazer a composição? Nós não fazemos, vimos aí, eu ensinei para vocês fazer a decomposição. A decomposição é você separar, né, cada um na sua casinha, como eu ensinei. Unidade na unidade, dezena na dezena, centena na centena, não foi isso? Então agora vocês vão juntar esses números. Compor é você juntar. Então vocês vão juntar. Quando você juntar esses números aí, tá? Vocês vão ver que número você vai formar, certo? Na letra B a mesma coisa. Vocês vão juntar os números e vocês vão ver que você vai formar, certo? E no número 2, qual o valor relativo do algarismo 3? No número 32.456. Então, qual o valor do número 3? Aí vocês também vão dizer qual o valor desse número 3, tá certo? E aqui a nossa aula termina. Tenham todos uma boa semana e até a próxima aula.